Olá pessoal, aqui são os alunos do segundo 03 do Dolvina, da trilha de linguagem da professora Fernanda. Nós vamos hoje entrevistar o professor de André de Assis. E sejam bem-vindos ao nosso podcast, Assunto Concreto. Então, professor, nos conte um pouco do começo da sua trajetória como professor. Primeiramente, obrigado pelo convite, estar aqui ajudando vocês e mostrando um pouquinho do meu trabalho fora da sala de aula, porque eu sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, e a minha trajetória começou com 20 e poucos anos, já estou há 32 anos nessa profissão, já trabalhei, a minha formação é licenciatura e bacharelado, e eu dediquei essa minha carreira à parte do esporte, com ênfase na inclusão. Esse sempre foi o meu trabalho, sempre foi o meu objetivo. Sempre gostou de esportes quando era mais novo? Elias, eu comecei com 7 anos na escolinha de futebol. E desde lá nunca mais parei. Hoje eu estou com 57 anos e ainda brinco com uma bolinha, ainda gosto de jogar um futebolzinho. Então sempre fui voltado muito para o esporte. Nunca tive ideia de ter outra profissão a não ser a educação física. E o que motivava o senhor a ser professor? Qual o motivo? Eu venho de uma classe muito pobre, morava em Porto Alegre, e as pessoas que mais me incentivaram e que mais me deram exemplo, fora pai e mãe, foram meus professores de educação física. Eu acho que aí realmente despertou o interesse de trabalhar com crianças. Sempre e raramente eu saí dessa linha da parte da inclusão, esporte para todos. Sempre. Sabe, Elias, eu tive experiência, eu fui preparador físico de equipes profissionais em Porto Alegre, preparador físico e treinador das categorias de base, de Grêmio, mas logo, isso foi uma experiência assim, que não foi muito positiva para mim, porque não tinha um contato direto com a criança pura, criança mesmo. Então, quando eu notei isso, eu realmente fui para montar a minha escolinha de futebol, que tem até hoje, e trabalhando com a criança como criança, brincando. O esporte por lazer, o esporte para brincar, o esporte de inclusão, não seleção. Então a minha escolinha hoje, ela funciona da mesma maneira de quando ela foi fundada. Todas as crianças podem participar, todas as crianças têm o direito de participar. Isso chama-se inclusão. E tem idades mínimas ou qualquer idade? Nós trabalhamos lá de 4 anos em diante. Nós temos uma turma de 20 alunos, tudo de 4 e 5 anos, que é do pré-1, pré-2, Hoje ela está localizada no Colégio Murialdo. E ali a gente trabalha o futebol como lazer. Nós conseguimos criar uma filosofia de trabalho onde cada aluno ele é especial, ele é importante, ele tem que estar ali. Se ele tem que estar ali, por quê? Porque ele quer. Se ele quer, ele tem direito de estar ali e praticar o esporte, independente da sua qualidade técnica. Porque é isso que diferencia o trabalho lúdico, o trabalho de recreação, do trabalho de rendimento. Então, essas duas coisas dificilmente andam juntas no esporte. Isso é uma coisa que eu brigo no bom sentido, que o esporte vai chegar uma hora que o professor vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai para escolher os melhores para trabalhar, ou ele vai trabalhar com todos, independente da sua qualidade técnica. Sim. É até bom que eu pense assim, fazer esporte com crianças, porque hoje em dia a maioria das crianças querem só ficar em casa, só mexendo no celular e não querem praticar muito esporte. E principalmente a inclusão, porque não é todo mundo que pensa, eles querem, eu quero pegar um aluno que saiba jogar bem, para treinar ele, não fazer para criança de qualquer idade, pode vir, pode aprender até... Ensinar, Sim. Não só pegar um profissional já e... Exato.
todos têm vontade de jogar, né? Como eu trabalho na área do futebol, dificilmente um menino, e até mesmo hoje em dia uma menina, não quero, não gosto. A maioria gosta do futebol, né? E às vezes não é somente pelo esporte, sim, porque a turma vai, ele também vai, ele sai da aula, ele vai junto, ele participa, ele brinca, né? Então essas coisas eu fui vendo que elas são mais importantes para a formação da criança do que a parte selecionada, né? Aquela de rendimento, onde se tu joga bem, tu vai jogar, tu não joga, tu vai ter que esperar, vai ter que ficar fora. Então, oportunidade Exatamente. Aí a gente abriu esse leque de oportunidade, né? Todos realmente podem brincar. Porque é algo bem difícil de nos incluírem. E apenas o senhor teve essa vontade de abrir a escolinha sozinho, ou com mais alguém? Não, é assim, ó, essa escolinha ela foi montada em 1994. Tá? Ela se chama Escola de Futebol Bambino. E ela é uma parceria com uma companheira, né, que na época eu era casado com uma psicóloga, a Luciana, e nós montamos a escolinha juntos dentro já com essa filosofia, né? Então, são todos esses anos trabalhando da mesma maneira, do mesmo jeito, né? Com as mesmas ideias, desde 1994. Faz bastante tempo. Bastante tempo. A gente não tinha nem nascido, né? Vocês não tinham nascido ainda, né? Mas em todos esses seus anos de carreira, qual foi a melhor experiência que você já teve até hoje? A gente passa por vários momentos, assim, ó. E essa entrega que os alunos mostram para o professor, eles nos levam a momentos delicados, né, de experiências que se tornam experiências maravilhosas, né? Trabalhar com crianças de 4, 5, 6 anos tem um desafio um pouquinho diferente, porque tem as viagens, né? Eu sempre trabalhei assim, jogando com outras escolinhas do mesmo estilo, e nessas viagens acontecem muitos acidentes de percursos, né? Algum acidente biológico, né? Que a gente tem que lidar, e a gente tem que saber lidar com isso com muita sabedoria e muita delicadeza, né? Para que isso se torne uma coisa normal, natural, não normal, natural, coisas que acontecem. Então eu já passei por vários momentos desses. E tem algum que marcou o professor até hoje? Tem um que marcou muito, que foi um menino que se sentiu mal, né? E eu tive que encaminhar ele antes, na hora do jogo, assim, ele estava lá de fora, eu tive que retirar ele, levar ele pro banheiro, né? Daí eu voltei, vi que ele estava demorando muito, retornei ao banheiro e percebi que ele estava num estado meio complicado. Então eu tive que realmente tirar a roupa dele, levar ele para dentro do chuveiro, dar um banho, e não tinha roupa reserva, eu tive que discretamente sair, pegar um calção de um, camiseta do outro, meia de um outro aluno, né? Bem tranquilo, né? Para não chamar atenção, e depois um banho, trocar, e aquilo se tornou uma coisa assim que poucos perceberam. E os que perceberam que tinha acontecido um acidente, né, com ele, eram meninos que já sabiam como a gente trabalhava e sabiam respeitar. Então esse foi um momento muito delicado. Foi uma situação gigantesca, né, em ver como ele ficou e como a gente conseguiu lidar com a situação onde a pergunta dele foi assim: professor, isso já aconteceu antes? E eu dizia: não, já aconteceu, isso acontece, não com todo mundo, mas às vezes acontece, e é normal. E o assunto encerrado. Então foi um momento muito marcante, aprendi muito naquele momento ali, sabe? Sim. E assim, teve algum momento da tua vida que tu se arrepende de alguma coisa que já fez? Eu não é que eu me arrependo, eu passei por alguns momentos da vida que eu consegui aprender.
Claro que na hora eu não entendia como um aprendizado. Hoje, com o passar do tempo, eu vejo que realmente foi momento de aprender, né? Trabalhar com profissionais na área do futebol, como preparador físico, foi uma das coisas que eu gostei, né? Mas o ambiente do futebol me deixou várias marcas no sentido de não ter a compreensão e a honestidade de muitas pessoas, por outros motivos, por outros objetivos. Porque o futebol profissional ele tem um objetivo bem fixo, né? E essas maneiras de chegarem a esse objetivo que me deixaram ao ponto de nunca mais querer trabalhar com profissionalismo, com futebol profissional. E qual é a maior dificuldade que o professor enfrenta junto com a escolinha e sendo professor? A pior parte da escolinha de futebol, né, e isso eu não vejo só pela minha, são os pais. Os pais é o maior problema que tem nas escolinhas de futebol, tá? Por quê? Quando a gente monta as equipes, quando a gente faz um treino, quando a gente faz um trabalho, é uma troca. Eu peço para os alunos fazerem certas coisas e eles me dão esse retorno, dentro do limite deles. E muitas vezes a professor e aluno fazem acordos durante o treino e o pai não sabe. Aí chega na hora de jogar, chega na hora de mostrar aquilo ali, os pais ficam na arquibancada cobrando outra coisa. Então isso, na cabeça da criança, a gente tem que trabalhar com muita delicadeza para que eles entendam que eles têm que obedecer o professor e não os pais. Né? Ali na quadra, quem manda, essa hierarquia, ela continua, mesmo sendo um trabalho lúdico, um trabalho de vamos brincar, mas essa hierarquia, ela continua. Eu sou o professor, eles são os alunos, eu sou o treinador, eles são os jogadores, né? Então a gente faz as nossas combinações e tem que ficar entre nós, tem que ficar para nós, tem que ser obedecida, tem que ser, eu sei o limite do aluno e o aluno sabe também o que eu quero. E muitas vezes os pais ficam na arquibancada berrando, xingando, e falando, chamando o aluno, faz isso e aquilo, e a cabecinha deles às vezes confunde. Porque eles escutam uma coisa, daí os pais vão lá e dizem uma coisa. Daí eles não estão preparados para entender qual que ele tem que fazer. Porque muitas vezes assim, ó, desculpa te cortar, às vezes tem um lateral, a gente faz uma combinação, ó, vai tocar para ele, o amigo vai ter que correr para aquele lugar. Claro que ele não vai acertar na primeira, ele vai acertar uma, vai acertar a segunda, na terceira ele vai errar, e aí os pais já querem que ele faça, não, chuta gol, faz isso. E a gente, mas isso não estava no nosso planejamento, porque a gente vai colocando as jogadas, os movimentos de acordo com a idade deles. Né? Então a gente não pode acelerar. É a mesma coisa que eu queria que vocês aqui saiam fazendo um trabalho jornalístico, mas como se vocês não tiveram esse momento de aprendizado, passo a passo. É complicado. E assim, hoje em dia, você é satisfeito com o que faz? Muito. Existe, eu sempre digo assim, ser professor é algo divino, né? Eu me sinto satisfeito porque eu planejei isso, eu construí isso. Eu nunca quis no início, eu nunca quis ter outra profissão. Eu me formei, demorei 1 ano e meio, 2 para entrar na faculdade, mas eu entrei na faculdade que eu queria, da maneira que eu poderia pagar, né? Porque na época não era essa faculdade, eram outros tempos e a faculdade era muito diferente do que é hoje. Então as coisas foram acontecendo. Não tudo dentro do planejado, mas tudo de um caminhar assim, tranquilo. Então, se você pudesse voltar no tempo, você ainda faria a mesma coisa de novo? Voltaria, faria educação física. A única coisa que eu mudaria é que uma das coisas assim que eu sinto não saudade, a faculdade
parte da tua vida, né? Que nem vocês agora, né? Na escola é a parte da vida de vocês. A faculdade, para mim, tem uma coisa que eu me arrependo. Me arrependo na faculdade por não ter feito. Ter guardado todos os meus cadernos. Porque a matéria o conteúdo que vinha do professor, aquele a gente tinha, né? Mas eu sempre fui de escrever muito, anotar as coisas. Não escrever, anotar. Tinha as minhas anotações direitinho. E eu queria ter hoje todos os meus cadernos só por causa das minhas anotações. A única coisa assim que eu digo, por que eu não fiz isso na faculdade? É algo que a gente pode aprender mais Às vezes a gente aprende mais anotando duas ou três palavras do que todo aquele conteúdo. Então daquelas 2, 3 palavras tu puxa todo o conteúdo. Isso é uma coisa que eu gostaria de ter trazido, né? Ter até hoje da faculdade. E você acha que o valor que você recebe em pagamento vai? Sim, assim quando eu comecei o meu trabalho, eu falei, quando a gente vai aprendendo coisas que a gente passa, a gente acha que são erros, depois que nós vamos ver que foi um aprendizado, né? Quando eu montei a escolinha, eu olhava a criança no início assim, eu contabilizava quantos alunos eu tenho e quanto eu vou ganhar. E aquilo era uma coisa complicada, né? A gente ficava naquela pressão, puxa, tem pouco aluno, tem muito aluno. Depois que eu aprendi que eu tenho que trabalhar, que as coisas iriam acontecer, realmente daí eu me livrei desse, não que não seja importante, é muito importante. Tudo que vocês façam profissionalmente, vocês têm que ser remunerados, e bem remunerados, né? Mas hoje eu digo que eu me considero um cara tranquilo em relação a isso, né? Eu consigo ter a mesma, como é que eu dizer assim, eu trabalho, eu ganho enquanto eu trabalho. Isso é importante. Tirar um pouco. Gostar de fazer E gostar. Então, ainda você por isso, né? Isso, é bem isso que eu ia falar. Isso pesa. Quando a gente pensa, no início da carreira a gente até não pensa muito assim, né? Porque se a gente pensasse, não existiria professor. Porque professor hoje em dia no país ele é meio complicado, né? Nessa questão. Mas quando a gente pensa assim, eu estou trabalhando, eu estou produzindo, estou fazendo uma coisa que eu gosto e ainda estou recebendo, então aí as coisas meio que se equivalem. Sim. É muito bom. Então, imagina, eu estou trabalhando que eu gosto e receber e fazer tudo. Porque eu já fui também, trabalhei em banco, eu trabalhei em hospitais, no hospital, né? Já dei aula de comunicação, já tive assim vários empregos onde eu tinha isso. Eu trabalhava, aquilo era trabalho. Trabalhar era maçante, era horário de entrada, era de sair daquilo, era certinho e a gente vai pensando, já começa a segunda pensando na sexta. Quando a gente está fazendo uma coisa que gosta, a gente, isso vai amenizando. A gente nem sabe, tipo, a gente só quer continuar e tipo... Aí a relação muda. Sim. E daí vai estar sendo algo que a gente gosta e não vai acabar sendo cansativo, enjoativo, porque como a gente trabalha, não estou trabalhando porque a gente gosta ainda, porque a gente ainda não é formado nem nada, mas a gente trabalha, só que é como você fala, a gente chega a segunda e já pensa na sexta, porque é cansativo, é uma coisa que enche a cabeça e acaba sendo horrível. Horrível, bastante, onde as pessoas cansam. Sim, a mentalidade também cansa, porque a gente às vezes não está nem preparado para o que a gente está trabalhando. Porque a gente trabalha mais cedo na cidade, a gente está trabalhando para ganhar dinheiro, para ter uma responsabilidade a mais. E acaba sendo, tipo, mais pra frente a gente vê, nossa, como aquilo me cansou, como aquilo
fez mal, tipo, isso não conseguiu. Essa aí realmente, esse é o ponto em se tornar um profissional, ter essa opção de ser profissional. Bom, eu quero ser professor, eu quero ser engenheiro, né? Porque daí o caminho vai indo. Pessoal, são 32 anos e esse marco é uma estrada tão gostosa que tu, às vezes eu falo, brinco, né? 32 anos, mas isso aí passou de uma maneira tão gostosa, né? Matéria profissional, e hoje estou aí com vocês. Né? E se tivesse um aluno seu que perguntasse alguma ajuda para entrar mesmo no ramo profissional, o que você aconselharia? No tempo de escolinha de futebol, eu nunca formei um jogador. Nenhum. Nunca foi para Grêmio, quando foram, não ficaram muito tempo. Mas eu tenho, acho que uns 4 ou 5 professores de educação física que foram meus alunos, e isso é muito legal. Hoje a gente faz trocas de experiências, né? A gente conversa. Pô, lembra como é que era teu tempo? Ah, só como era e agora... Então isso é legal, isso é legal. Cada vez que um ex-aluno meu, que eu vai para esse lado, eu me sinto elogiado, como aconteceu comigo. Eu só entrei na educação física, eu peguei o curso da educação física porque eu tive 2 professores sensacionais, né? Me deram todo apoio. E, bem ou mal, também servi de exemplo para alguns alunos meus também. E acaba sendo gratificante, né? Porque ver aquele seu aluno entrando no mesmo ramo que você, que você motivou, deve ser muito legal. E vendo eles darem aula, tem um que Cachoeirinha, Porto Alegre, Cachoeirinha, umas 2, 3 aulas dele, tu vê coisas assim, ó, ele faz a mesma coisa que eu faço. As brincadeiras, que eu sou muito de tirar saco, brincar com o aluno, as mesmas brincadeirinhas assim, ele levou aquilo para ele. Sim. Ele pegou. Ficou marcado, né? Ficou marcado e ele continua junto dessa maneira. Eu acho que sim. Tudo bem? Maravilhoso. Muito bom trabalhar com você, ajudar vocês nesse trabalho. Tá? Estou sempre à disposição que vocês precisarem. Tá? Que vocês moram no meu coração. A gente gosta muito disso, porque acho que a gente acaba se apegando bastante nele. No começo a gente achou, o senhor era mais fechado na dele, porque a gente não tinha mais intimidade. Mas hoje em dia a gente vê que é legal, isso é alguém que a gente gosta bastante e se importa. Que bom, fico feliz. Tá bom? Então vamos encerrar por aqui então, pessoal. Até logo. Até mais.